Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o líder do prefeito José Sarto na Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Iraguaçu Filho, do PDT. Quais os desafios da gestão do prefeito e pré-candidato à reeleição José Sarto? Vamos fazer um balanço da articulação do governo no Legislativo Municipal. Como será a correlação de forças políticas em 2024? Ainda os planos do convidado para este ano eleitoral. Estas e outras questões a partir de agora, no programa Política. José Iraguaçu Teixeira Filho é graduado em Direito. O entrevistado é servidor público estadual. O convidado exerceu funções no governo do estado e na Prefeitura de Fortaleza. Filiado ao PDT, Iraguaçu Filho está no segundo mandato de vereador da capital. O pedetista é líder do prefeito José Sarto na Câmara da cidade. E é com o vereador Iraguaçu Filho que converso no programa de hoje. Vereador, muito obrigado pelo convite aceito. É um prazer tê-lo aqui conosco, num dos primeiros programas deste ano de 2024, e dentro de uma circunstância muito especial que é a abertura de um ano político, de um ano eleitoral, quando se discute muito a cidade, né? E a Câmara Municipal acaba sendo um desses palcos privilegiados do debate democrático. Portanto, o nosso bem-vindo ao programa Político. Tudo bem com o senhor? Obrigado, tudo bem, Erivaldo. Meus cumprimentos a você, aos telespectadores, a todos que nos assistem, nos escutam neste momento. Um ano diferenciado, um ano em que o processo político ele se aflora ainda mais fortemente, mas a gente tem que lembrar que a Prefeitura de Fortaleza, o prefeito Sarto, está muito focado na gestão administrativa, na entrega de obras, na execução de serviços, na ampliação de serviços de um modo geral. Daqui a pouco se começa o ano letivo, Fortaleza tem mais de 240 mil alunos, 620 equipamentos já entregues e mais 30 ou 35, vamos dizer assim, porque tem os centros de educação infantil e as escolas em tempo integral. Então, um ano também de muita atividade administrativa e de muita entrega, é isso que a população espera. Então, num primeiro momento, focar nos resultados da gestão é a prioridade, o senhor diria? Exatamente. Prioridade da gestão do prefeito Sarto é exatamente essa, priorizar na gestão, né? Governar. O mandato são de 4 anos, inicia-se agora o 4º ano do mandato. São muitas ações que precisam ser realizadas e que a população de Fortaleza espera, e ela não quer saber de disputa nesse momento, né? Eleitoral, da futrica, vamos dizer assim, da futrica política. Ele quer saber da creche funcionando, dos professores estando presentes, dos postos de saúde, que o prefeito está reformando todos os postos da cidade de Fortaleza e tem construído mais 16. Ou retifico minha palavra, porque não são só 16 construídos, são mais 6, vem saúde. Então, vão ficar ao final do ano 16 novos postos e 6 postos móveis, ou seja, são 22 novos equipamentos de saúde. Isso é maior do que a soma dos 8 anos da Luiziane e os 8 anos do Roberto Cláudio em postos novos para a cidade de Fortaleza. Entendi. Daqui a pouco a gente vai dar uma passada em algumas áreas, né, que é importante para o senhor, para a gestão e até para quem acompanha, ou apoiando, ou colocando ali algumas questões. É importante que a gente tenha esse relato da parte do senhor, mas eu queria, para começar aqui o nosso papo para valer, eu queria lhe perguntar um pouco sobre o processo da chegada do senhor à liderança do prefeito. É um posto fundamental, estratégico, é o porta-voz do prefeito, as questões mais importantes passam pela função que o senhor exerce atualmente, e para trás houve um ruído, né, no período dessa substituição. Nas palavras do senhor, como foi a chegada do vereador Iraguaçu Filho à liderança do prefeito Sarto na Câmara Municipal? Na verdade, Erivaldo, assim, eu acho que aconteceu naturalmente. Né? Eu nunca fiz campanha para atividade, para ocupar nenhuma função ou exercer nenhum cargo. E as coisas aconteceram na minha vida muito naturalmente, né? Então, eu tive a oportunidade, fui convidado pelo prefeito para assumir um cargo
na gestão, no finalzinho de 2020, acho que foi dia 29 ou foi 30 de dezembro, assumi. Era uma pauta que eu militava, era uma pauta que era fundamental foi fundamental no meu primeiro mandato, que era a pauta da criança, da adolescência, da primeira infância, acima de tudo. Assumi com muita dedicação, com muito compromisso. Foram 2 anos e 2 meses de muita intensidade à frente da FUNCI, né? Melhorando as ações relacionadas ao Conselho Tutelar, ampliando novos serviços lá na FUNCI, como entrega legal para adoção, que é um serviço super importante para a população, para a cidade de um modo geral, para a nossa sociedade. E, naturalmente, aconteceu o trabalho, né? Quando foi no finalzinho de 2022, eu entendia que já não conseguia avançar ainda mais aquilo que eu gostaria e um pouco irrequieto, né? De um modo geral, na minha vida, sempre querendo dar uma contribuição maior, fiz um processo de retorno para a Câmara Municipal. E na Câmara Municipal, estou no 2º mandato, né, um pouco de experiência, 22 anos de filiação no PDT, desde fevereiro de 2001, quando eu entrei, já vou completar agora 23 anos, no mês de fevereiro, e foi um processo natural. O prefeito, provavelmente, no perfil de líder que ele gostaria de ter na Câmara Municipal, ele encontrou com as minhas características, né? Com essa relação mais próxima com o PDT histórico, né? Tivemos um ano extremamente difícil partidariamente em 2023 no PDT. Estou na frente da tesouraria do partido já há 15 anos, ou seja, uma história dentro do partido, um estilo um pouco mais conciliador, um estilo um pouco mais de mediação, e na busca sempre da defesa pelo conteúdo, pelo convencimento, não pela imposição, certo? Então, o diálogo é a minha principal característica. Talvez, dentro desse perfil, o prefeito identificou e fez o convite. No finalzinho de novembro, aquela conversa começou a ficar mais intensa nos corredores, né? E no comecinho de dezembro, o prefeito fez o convite oficialmente, o que me deixou extremamente honrado, porque é uma gestão que executa, é uma gestão que realiza, é uma gestão que a gente acredita. Foi isso que eu disse ao prefeito, que assumia com o compromisso de dedicação e para buscar fazer o melhor diálogo possível e fazer essa mediação do parlamento, do legislativo com o executivo e buscar com que as ações que aconteçam no legislativo, de interesse do executivo, principalmente nas suas mensagens que tramitam, seja a melhor possível e que os textos saiam da melhor forma para a população, para a sociedade. É exatamente isso que eu ia perguntar, vereador, a partir desse gancho que o senhor coloca, o líder para o não iniciado, para quem frequenta pouco os parlamentos, etc., a figura do líder está ali sempre em evidência. Então, o líder, ele é essa ponte entre o executivo e o legislativo nessas questões do ponto de vista de elaboração de leis, debates, encaminhamentos de votação. É mais ou menos por aí o perfil do líder, é isso? Isso, é o interlocutor, né? O interlocutor é quem fala em nome do governo, é quem faz a articulação, quem faz a mediação. Não estou só nessa função, tenho outros 3 colegas que estão na vice-liderança, que é o vereador PPCel, o vereador de primeiro mandato, o vereador extremamente qualificado, aguerrido, conhece bem a realidade da cidade de Fortaleza, o vereador de Mangueira, um dos mais antigos, mais experientes, já foi vice-líder em outros governos e tem esse diálogo, né? Essa figura, essa característica também da conversa, da mediação. O vereador Carlos Mesquita, que estava na liderança, né? Muito que experiente continuou também. Muito experiente, é o decano da casa, já são 8 mandatos como vereador da cidade de Fortaleza, ou seja, está entrando no seu 32º ano de vereador, né? Torcedor então, assim, do Ferrinho ali torcedor da Barra, do né? Ferrão, ele diz que é Ferrão, Ferrão, diz que é Ferrão. Grande Ferroviário Tubarão da Barra. E a gente faz um time, né? Um grupo de vereadores. Obviamente, um é líder, né? E o prefeito escolheu essa responsabilidade, essa atribuição à nossa pessoa. E essa interlocução, não somente nas matérias, na questão do diálogo político, mas também nas questões relacionadas à mediação com bancadas, no diálogo individual com os vereadores. A gente tem uma importante função também que é de escuta, que é de oitiva, né? Essa ouvidoria que é importante. E a gente busca sempre entender quais são as dores também, o calcanhar de Aquiles, onde é que a pedra está apertando o sapato, e fazer essa mediação, porque o que é mais importante é a pacificação desse grupo de vereadores que estão na base. Vereador, nós temos 43 vereadores em Fortaleza e o senhor é líder de um bloco que chega ali a 27, a gente falando aqui antes, né, da gravação, chega a 27 ali no Bico do Lápis, né? Isso.
É uma base que a gente poderia chamar de confortável? Cada votação é uma votação? O ano eleitoral tensiona? Há algumas defecções na medida em que se precisa daquele voto? Como que o senhor acha que vai ser a dinâmica, já que o senhor assumiu em dezembro do ano passado, portanto, a inauguração para valer vai ser quando os trabalhos forem reabertos, né? Qual é a sua expectativa, a partir do tamanho dessa base? Em relação ao diálogo, talvez a partir de 2024 agora, fevereiro, esse diálogo vai estar mais azeitado, mais afinado com a base. Talvez o ato inaugural seja mesmo 2024. Mas a experiência da liderança já veio em 2023, nas duas últimas semanas. Foram muitas matérias que foram enviadas pelo governo, as mensais, algumas matérias que estavam já tramitando. Então foram 2 semanas muito intensas, principalmente a última semana. Nós tivemos sessões, teve um dia com sessão até 11 horas da noite, 11h30 da noite. Então, eu acho que o processo, você já me respondeu na sua própria pergunta. O ano eleitoral é um ano de muito tensionamento. A gente tem uma data extremamente importante agora, que é dia 5 de abril. 5 de abril é a data que fecha a janela partidária. Dia 7 de março começa, dia 5 de abril encerra, e a gente vai ver as movimentações dos vereadores. Para explicar melhor, desculpe, para quem quiser mudar de legenda sem prejuízo eleitoral, de mandato, essas coisas. Isso, é o período, são os 30 dias que antecedem os 6 meses da eleição. Perfeitamente. E os vereadores, nesse caso, os vereadores podem mudar de partido sem risco de perda de mandato. Mas não somente para quem tem mandato, para quem não tem mandato também tem muitos que estão dialogando, conversando com 2, com 3, com 4 partidos, para que possa entender qual é a melhor legenda eleitoralmente para que ele possa disputar o mandato. Então, o prefeito já tem uma premissa, Os partidos que estão na base, são 9 partidos que estarão na base do prefeito Sarto. Os vereadores e os candidatos a vereador, os suplentes que serão candidatos também, que estão na base do prefeito Sarto, terão esses partidos aí para fazer esses diálogos de tudo. Se de repente algum vereador que esteja na base estiver disputando por um partido que vai estar na oposição, que vai estar com candidatura própria, é legítimo, se respeita, se entende, mas a leitura da mudança é de que aquele vereador automaticamente não faz mais parte da base. Atualmente tem vereadores, que a Constituição da base vem de 2021, da eleição original, vamos dizer assim. Mas agora é o momento de acomodações. O PDT é provável que receba alguns vereadores, alguns colegas que devem disputar pelo PDT. A gente está muito preocupado também na constituição da chapa, em relação à chapa do PDT e dos aliados. E dos aliados. O PDT tem quantos hoje? Porque a base toda são 27. 27. Do PDT são... O PDT tem filiado com o mandato 10 vereadores, mas 2 fazem oposição. Isso, o Júlio Brise e a Ana Paula. Exatamente. 2 fazem oposição. Então, são 8 vereadores da base do PDT, dos 27 que compõem a base atualmente. Mas essa base, ela naturalmente, ela vai mudar esse número. Pode ser para mais ou para menos. Depende dessa movimentação. Da dinâmica ali, a dinâmica própria do período da janela partidária. É uma dinâmica própria. A gente entende que algum colega vereador que esteja na base hoje possa ir para um outro partido que não esteja na base, por questões também de sobrevivência, por questões de quórum eleitoral, por questão de cálculo, Você sabe que o papelzinho, o lápis, eu acho que desde o meio do ano passado, quem é pré-candidato já começa a fazer seus cálculos. Mas isso fica mais claro, mais nítido nesse período da janela eleitoral. Então, essa base de 27 pode aumentar ou pode diminuir eventualmente, mas o que é mais importante para a gente é que esteja uma base sólida, uma base consolidada, uma base de pessoas que acreditem, que confiem na gestão do prefeito. As avaliações de pesquisas têm mostrado um crescimento dos resultados de avaliação do prefeito Sarto, porque ele executa muitas obras, ele realiza muitas atividades, muitas ações. Tem tanta obra já finalizada que ele não está com tempo para inaugurar. Então, as escolas, os centros de educação infantil, as areninhas estão funcionando independentemente de inauguração, porque o mais importante é que o serviço esteja ofertado para a população. Certo. Vereador, quando o prefeito Sarto assumiu, no início de 2021, e montou a sua base aliada na Câmara, a gente chegou a ter ali
salvo engano, 33 vereadores dos 43. Agora o senhor recebe a base aliada com 27, portanto, com 6 a menos, se a gente for fazer um intervalo entre fevereiro de 2021 e fevereiro de 2024. Isso exerce alguma pressão sobre a liderança do senhor na casa? Não, de forma alguma. Na verdade, a gente conta 27 vereadores na base, mas existem matérias, muitas das vezes, que a gente dialoga com a oposição. Tem uns flutuantes ali, né? Tem vereadores que, de acordo com a temática, eles votam numa matéria que acreditam sejam relevantes. Vai muito da questão do convencimento, da exposição, da transparência da informação. Isso é uma das coisas que a gente tem buscado. Por exemplo, teve uma matéria na Câmara Municipal, agora no finalzinho do ano, acho que foi dia 15 de dezembro, foi o último dia de sessão legislativa, nós precisávamos de 29 votos. Tivemos os 29 votos. Ou seja, dialogando, algumas pessoas da oposição acabaram votando naquela matéria porque entenderam que era uma matéria importante para a cidade de Fortaleza. Né? Foi inclusive uma votação que os 43 vereadores votaram. 14 votaram não, 29 votaram sim, a matéria foi aprovada. E, enfim, teve matéria com 22 votos também, que não foi possível naquele momento chegar aos 22 votos. O meu grande objetivo é fazer esse amplo diálogo com a base, conversar com os vereadores de modo geral, mas minha priorização vai ser explicar, dialogar, convencer e mostrar e tirar as dúvidas dos vereadores da base e também conversar com alguns vereadores da oposição, que a gente sabe que tem diálogo para algumas matérias e tem diálogo também para algumas votações importantes, porque o mais importante é, como eu já disse, é entregar um serviço de qualidade para a população de Fortaleza. Bacana, vereador, ficou bastante claro. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui com a nossa conversa, com o bate-papo de hoje, que é com o vereador Iraguaçu Filho. Ele é vereador de segundo mandato, é do PDT e é líder do prefeito José Sarto, também do PDT, na Câmara Municipal de Fortaleza. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui ao meu lado, o vereador pelo PDT de Fortaleza, de segundo mandato, Iraguaçu Filho. Ele é líder do prefeito José Sarto na Câmara Municipal de Fortaleza e também está na internet. Como faz para ele encontrar, vereador? Meu Instagram é super fácil, é o meu nome, @Iraguaçu Filho, Iraguaçu com 2 S. Pronto. Você encontra lá tranquilamente. Como aparece na tela ali, né? Exatamente, @Iraguaçu Filho, tá tranquilo, a gente interage. Eu acho que o mais importante das redes sociais é você entender também os comentários. Obviamente, comentários agressivos, haters, você desconsidera, né? Mas a gente faz um diálogo muito bom com a sociedade e a gente está sempre buscando responder nos directs. Agora, são muitas informações, é WhatsApp, é direct, é Facebook, né, é e-mail e o contato telefônico, mas eu sempre busco dar um retorno, não fico com mensagens pendentes. Eu acho que é importante essa interação e o Instagram ele traz muito isso e as pessoas conhecerem, né, o trabalho da gente enquanto vereador. A classe política é tão criticada, né, que não faz isso, não faz aquilo. Às vezes eu escuto num programa político, os deputados em Brasília, como se trabalhasse só terça à tarde, quinta, quarto o dia todo e quinta de manhã. Como se não tivesse a sexta, sábado, domingo, visitando as bases, visitando o interior. Eu fico imaginando um deputado de Minas Gerais e da Bahia com aquela dimensão do estado. Ou então um deputado do Amazonas, né, que deslocamento às vezes de barco, às vezes demora um dia todinho para ir a uma comunidade. Enfim, mas o trabalho ele é divulgado e as pessoas que avaliam, que sempre fazem o julgamento, o eleitor é soberano sempre. O contato pela internet substitui o presencial na sua avaliação? Não substitui. Assim, inclusive, numa autoavaliação em relação ao meu primeiro mandato e o segundo mandato, a eleição que aconteceu, uma das avaliações é que eu tenho certeza que eu precisava estar um pouco mais nas ações comunitárias do que propriamente no desempenho parlamentar, no plenário, ou mesmo se comunicando pelas redes sociais. Chegar mais junto, como se diz, né? Tem que apertar a mão, tem que conversar, tem que olhar no olho. O político, ele nunca vai ser substituído por
por uma virtualidade, vamos dizer assim. Obviamente tem um ou outro que tem um alcance em rede social, Claro. tem esse aí não era ele se tornou político através das redes sociais, né? Mas assim, o político, aquele do dia a dia, é aquele que está próximo à comunidade, está lutando pelo seu povo e levando benefício, ou então defendendo causas, defendendo categorias, classes sociais. Mas ele é aquele que tem que estar próximo, no sábado, no domingo, no feriado, principalmente. Pronto, então o senhor tem um pé ali no ambiente presencial, outro no virtual, eu acredito que seja por aí, mas o senhor... Isso é do equilíbrio. Exatamente, mas é de uma geração que está mais nesse universo, né? E é filho de um dos maiores vereadores que Fortaleza já teve, né? Que é o Iraguaçu Teixeira, de saudosa memória, né? Por isso a pergunta, esse contato que foi muito o perfil dele, né? Já que ele é de uma geração bem anterior, exerceu vários mandatos, etc., inclusive um pedetista histórico, né? Essa aprendizagem vem desse convívio com o seu pai? Com certeza, com certeza. Meu pai foi a referência para mim, foi meu professor maior, né? Foram quantos mandatos? 7. 7 mandatos. Foram 28 anos como vereador, médico do SUS. Isso. Eu sempre digo, onde eu chego e me perguntam sobre ele, que ele foi vereador para defender a saúde pública, a qualidade da saúde pública, para defender o SUS. E a gente viu agora na pandemia que o Brasil foi um dos países que melhor enfrentou a pandemia, apesar das milhares de mortes, né? Acho que 700 e tantas mil mortes. Né? Ele, inclusive, foi vítima de Covid, né? Foi uma das pessoas que, infelizmente, a Covid levou do nosso convívio, né? E isso causa uma certa revolta pelo cenário, pela demora na vacinação, na compra da vacina por parte do governo federal. Mas ele defendeu o sistema de saúde pública, né? Ele era médico do SUS, ele trabalhou 49 anos da vida dele no mesmo posto de saúde. Ele tinha essa relação direta com a população, né? E a saúde, ele nunca deixou de fazer as cirurgias dele, nunca deixou de fazer os atendimentos no consultório dele e no posto de saúde, né? Ele nunca deixou de ter essa relação próxima com a população, né? As redes sociais ele usou talvez no último mandato, né? E talvez em 2014, aí eu faço um autocrítica, uma meia-culpa, que em 2014 a gente não avançou muito nas redes sociais para divulgar as ações dele, e ele deixou de ser eleito deputado por 200 e poucos votos. Ali no universo de 5 milhões e alguma coisa de eleitores, 200 e poucos votos, grão de areia na praia. Exatamente. Né? E teria sido certamente um deputado acima da média, do ponto de vista técnico. Né? A propósito do perfil do seu pai, que militou muito na saúde pública, como é que está essa área na gestão José Sarto, vereador? Pronto, a saúde é um grande desafio para qualquer gestor, Erivaldo. Qualquer gestor vai ter dificuldades. Se você for para o sistema privado também, você tem as suas dificuldades, principalmente em períodos quando tem gripe, um momento de gripe, um momento de dengue. Que né? são cíclicos, né? São cíclicos, né? E também nas cirurgias eletivas. Né? Você não opera tem um procedimento cirúrgico eletivo de uma semana para outra. Às vezes demora 3 semanas, 4 semanas, demora mais de mês. Às vezes o plano de saúde não autoriza. Né? E meu pai costumava dizer que o melhor e maior plano de saúde do mundo era o SUS. Agora, precisa de ajustes, precisa de otimização, precisa de melhor remuneração das autorizações de internação hospitalar, as famosas AIHs, na época dele, não sei se continua ainda hoje. Então, esse processo, o sistema é um sistema público, é um sistema para quem dele precisar, né? E os municípios e os estados dependem muito desses repasses do governo federal. Para você ter uma ideia, Fortaleza hoje investe quase mais de 3 bilhões de reais. No ano, né? No ano, mais de 3 bilhões de reais. Só o IJF é um hospital que há um investimento mensal de 55 milhões de reais. Em torno de 700, ali próximo a 700 milhões de reais, só um hospital. Fortaleza tem 11 hospitais. Se a gente considerar o poste do IJF, que foi construído um novo hospital, que até foi chamado de JF2 no começo, a gente pode considerar que a gente tem 12 unidades hospitalares. Mas na prática são 11 com o JF, com mais de 600 leitos. O JF geralmente é uma referência, o pessoal fala que a arrecadação do IPTU da prefeitura basicamente dá para bancar o JF. É mais ou menos nessa... É próximo, nem banca na sua totalidade, na sua integralidade, mas é próximo. E desses 55 milhões, o município entra com 41 milhões. Entendi. Dos atendidos no JF, 48% são moradores de Fortaleza.
certo? Tem moradores, inclusive, de outros estados, como Rio Grande do Norte, Piauí, tem alguns pacientes que vêm para cá. O Rio Grande do Norte com maior quantidade, porque ali Mossoró está a 250, 260 quilômetros, está bem próximo, né? Então, a gente precisa resolver essa questão também dentro do Pacto Federativo. Isso não é uma crítica direcionada a A, B, C ou D ou ao governador atual. É uma situação que Fortaleza já vive há muitos anos. E Fortaleza hoje tem esses 11 hospitais e umas cidades capitais de mesmo parâmetro de Fortaleza, como Recife e Salvador, tem um hospital no município. Até porque os hospitais de atendimento secundário e terciário são responsabilidades do Estado e da União, dentro do Pacto Federativo. Mas Fortaleza, quem não se lembra dos Frotinhas construídos, dos Gonzaguinhas, na época do Dr. Juraci, né? Não comporta a estrutura e a cobrança e a necessidade da população de Fortaleza, cobram com que nós temos outros hospitais, como aconteceu com o Hospital da Mulher, como aconteceu mais recentemente com o Hospital da Criança. Você imagina só um Hospital da Criança com 100 leitos se não tivesse na cidade de Fortaleza, né? Então, é uma rede grande, que tem esse investimento de mais de 3 bilhões de reais, que a responsabilidade e a obrigatoriedade constitucional é de 15% da receita corrente líquida e Fortaleza investe 27%. Entendi. A previsão orçamentária para 2024 é de 25%, quase 26%. Muito provavelmente, na execução ao final desse ano, vai ser bem maior, um pouco maior do que esse percentual. Então, assim, esse recurso que é investido por parte do município é um recurso que não é da responsabilidade, mas que, historicamente, Fortaleza tem seus hospitais, e aí também acaba, de certa forma, trazendo um maior desafio para o atendimento da saúde básica, que é o posto de saúde. Fortaleza aí tem quase 120 postos, com esses 16 novos, vai ficar mais de 130 postos de saúde, que ainda será pouco, insuficiente para a demanda e a necessidade da população, que são mais de 2 milhões e 400 mil habitantes em nossa cidade, distribuído por mais de 100 bairros, 110 bairros, 120 bairros aproximadamente. Perfeito. A gente entende esse compromisso da gestão com a saúde pública, que é algo caro e desafiador, e também o montante orçamentário que é investido. Mas, vereador, 2023, na área da saúde pública aqui de Fortaleza, foi muito marcado pelos transtornos no atendimento lá na ponta. Aquela ação de ampliar, de reformar esses equipamentos, acabou deixando ali muita gente em condição de não atendimento, ter de atravessar a cidade, todo aquele transtorno que o senhor deve ter acompanhado, né? A preço de hoje, nesse início de 2024, essa situação se mantém, foi normalizada? Como é que está o atendimento? Pronto, eu posso lhe dizer e trazer um pouco mais para trás essas dificuldades, esses desafios que aconteceram, né? 2022, 2021 ainda tinha Covid, né? Ainda estava o foco muito ali, a segunda onda da Covid foi muito forte ali em 2021. Mas 2022 e a primeiro semestre de 2023, nós tivemos essas dificuldades que você colocou, que é uma realidade, ninguém coloca embaixo do tapete, ninguém esconde atrás da cortina, né? A gente só vai conseguir resolver o problema se o gestor ele encarar e entender da dificuldade do problema, né? Exatamente. Mas no segundo semestre de 2023, nós já conseguimos melhorar consideravelmente o número de profissionais. Já digo que agora em 2024 vai ser lançado o maior concurso da história da cidade de Fortaleza para a saúde, com mais de 2.200 vagas para profissionais da área de saúde, né? Vai melhorar consideravelmente através de empregos públicos, né? Através de concurso, à medida em que esses vínculos temporários que são fragilizados, tanto na perspectiva trabalhista, quanto também na questão da continuidade da relação. Você sabe que é importante aquela relação continuada do médico, da enfermeira, né, da fisioterapeuta, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional. O histórico daquela relação é importante. E esses vínculos temporários, seja por seleção pública, outros mais antigos que aconteceram, não existe há algum tempo já, de RPA, como tinha durante muito tempo, prosperou na cidade de Fortaleza, isso gera vínculos fragilizados e gera também, às vezes, um desinteresse do próprio profissional, porque não vai ter aquela garantia de continuidade. Então, isso reflete no atendimento. Reflete no atendimento, totalmente. Reflete também na impressão do paciente. Então, essa relação, acredito, ao longo de 2024, vai melhorar muito a questão da relação com o profissional de saúde. Também vai melhorar muito com a entrega desses novos postos e da reforma de todos os postos que estão acontecendo, acho que em 20 e poucos já foram entregues à população.
a perspectiva do primeiro semestre de muitos, da boa maioria desses postos que estão em obra, já serem entregues, tanto os novos quanto os em reforma, e acima de tudo, o profissional de saúde. O profissional de saúde tem que estar no posto, o profissional de saúde tem que estar na UPA. Né? E a demanda por saúde pública aumentou muito, principalmente após a pandemia. A gente não vive mais pandemia, mas a gente vive ainda os efeitos econômicos. Muitas pessoas ainda não conseguiram recuperar seu emprego, muitas pessoas acabaram buscando mais o sistema público. Né? Então, a Fortaleza é das capitais que tem uma rede muito bem estruturada. São 12 UPAs, 6 do estado e 6 do município, na cidade de Fortaleza. São 4 policlínicas, são 11 hospitais, são quase 120 postos de saúde, que serão mais de 130 até o final do ano. Então, esse esforço é muito grande. A percepção e a sensação da população só vai realmente dar a satisfação na sua resposta quando ela não tiver mais aquela demora para conseguir um exame eletivo de 2, 3 meses, ou às vezes mais de ano, aquela cirurgia de catarata que está na fila de espera. Então, é uma ação consorciada do Pacto Federativo de Município, Estado e União. E a Prefeitura de Fortaleza tem feito sua parte, tem equipamentos chamados tuk-tuk, que são aqueles que vão entregar medicamento na casa. Logicamente, a pessoa tem que se cadastrar, dizer que quer receber o seu medicamento ordinário, aquele que ela mensalmente ou às vezes trimestralmente vai ao posto de saúde. E tem uns caminhões em frente aos postos que estão sendo reformados, Vem saúde, são as carretas. São esses 6 postos móveis que eu disse, que o prefeito constrói 16 novos postos, mas fala de 22 postos, porque tem 6 móveis. Entendi. À medida que fecha um posto para fazer uma reforma, vai ter um posto de saúde ali, móvel, que são as carretas, é o Vem Saúde, que foi uma aquisição do prefeito. 3 já chegaram ano passado e 3 chegam agora nos primeiros dias de 2024. Então o esforço é grande. É grande, a gente percebe. Quando o senhor fala que a Prefeitura de Fortaleza banca o sistema de saúde do município para atender 48% de fortalezenses no JF e, portanto, mais da metade de fora de Fortaleza e até do Ceará, é um indicativo de que precisaria mais diálogo com o governo do Estado, com outros municípios do Ceará? Como é que está, aliás, está havendo algum tipo de diálogo nesse sentido? Eu acho que não só diálogo, mas também a assunção da responsabilidade por parte do Estado e da União. Porque um cálculo é simples. Se você tem um custo de 55 milhões, ou melhor, um investimento que é saúde e a vida das pessoas, investimento de 55 milhões, e você atende ali próximo à metade da população do seu município, então você, em tese, deveria arcar com a metade desses custos. Isso. Isso em tese, né? Levando em consideração que a União e o Estado não vão ajudar com nada do custeio do município de Fortaleza. Se daria 27 milhões e meio. Então já há um déficit aí de 13 milhões e meio por mês, né? Ao longo do ano, isso aí vai dar 150, 160 milhões de reais, levando em consideração que o município de Fortaleza não vai ser cofinanciado pela União nem pelo Estado. Se for cofinanciado, então esse déficit é ainda maior. E não tem lógica, não tem mágica, melhor dizendo. Não tem, é lógico o cenário, é só calcular, é matemático, o número a ciência é exata, né? Então isso acaba comprometendo investimento em outras áreas, porque essa responsabilidade não é responsabilidade do município, do ente federativo município, seja de que região for do Brasil, dos 5.570 municípios que nós temos no Brasil. Então a gente precisa realmente que o governador Elmano, que o presidente Lula, dentro das suas responsabilidades, eles possam avaliar na Secretaria de Saúde do Estado, na SESA, e no Ministério da Saúde, lá em Brasília, possam fazer essa avaliação e mudar e melhorar o financiamento. Entendi. O financiamento do Estado é de 6 milhões. Passou o ano passado todinho até novembro com 5.800. Era 6 e caiu para 5.800. No final do ano houve essa recomposição desses 200 mil retroativa a janeiro. É bem verdade. Mas 6 milhões para você ter mais ou menos 50% do público atendido. E aí foi um debate, uma polêmica que aconteceu na Câmara em relação a outras áreas da saúde. Mas assim, o que eu disse várias vezes, não era nem líder à época, mas eu disse várias vezes que o mais importante era o debate que desse solução para a população. Porque se a pessoa faz o seu atendimento de oncológico, né? Tratamento de câncer, se a pessoa está com uma fratura no fêmur, se a pessoa tem uma fratura na tíbia e tem uma fratura exposta, e está faltando um fio, está faltando alguma coisa para fazer a cirurgia, ela não quer saber dessa briga, ela quer saber da solução, ela quer saber quando é que o médico vai chegar, quando é que o profissional de saúde vai chegar, quando é que o aparelho que não está vai chegar, quando é que a manutenção vai acontecer, e essa ação tem que ser consorciada entre todos, a responsabilidade é de todos os entes federados e da sociedade como um todo.
Perfeito, vereador. E a gente fica aqui, inclusive, grifando essas palavras do senhor, torcendo para que haja mais diálogo e menos jogo político em benefício do paciente. Pode ter certeza, qualquer cidadão de qualquer município que chegar no IJF, nos Frotinhas, nos Gonzaguinhas, nos equipamentos conveniados, enfim, vai ser atendido. O prefeito nunca restringiu, não vai restringir jamais, vai ser atendido. Agora, vai ser feito esse diálogo, vai intensificar esse diálogo com o governo do Estado, com o governo federal, para que possa haver o cofinanciamento, porque o município sozinho, eu dizia isso o ano todinho, não dará conta da forma efetiva. Por quê? Porque o município é o que menos arrecada dentro do bolo tributário. A reforma tributária aconteceu, começa a viger em 2027, talvez Fortaleza no primeiro momento até perca receita, tenha perda de receita, né? Então, assim, a gente precisa entender esse cenário. Fortaleza é uma cidade universal, podemos dizer assim, ela influencia mais de 600 cidades no seu entorno, ou seja, pega ali 4, 5 estados de um modo geral. Perfeitamente. Vamos fazer mais um intervalo, vereador. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco com o bate-papo de hoje com o vereador de Fortaleza, Iraguaçu Filho, do PDT. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, você está com Erivaldo Carvalho, que recebe Iraguaçu Filho, Iraguaçu Teixeira Filho, que é do PDT, vereador em segundo mandato, líder do prefeito e também está nas redes sociais. Para quem não anotou da primeira vez, vereador, como Pronto. é que faz? @Iraguaçu com 2 S, Iraguaçu Filho. @Iraguaçu Filho é o nosso endereço do Facebook, do Instagram. Você pode ir lá conversar com a gente, pode mandar a sua observação, sua sugestão, sua crítica. Estaremos abertos para fazer esse debate, esse diálogo, com certeza. Isso é importante. Muito bem. Vereador, o senhor, na autoapresentação, no primeiro bloco, descreveu ali as funções do líder, etc, etc. E colocou ali a interlocução, né, como uma das pilastras, né, dessa função. Essa interlocução, ela é de mão dupla? O senhor é porta-voz do prefeito na Câmara ou o senhor leva também para o prefeito algumas dores, coisas que, por exemplo, o Paço Municipal não esteja sabendo, não esteja percebendo? O senhor dá essas devolutivas para dizer assim, prefeito, eu acho que aqui está problemático, esse nó aqui a gente tem que desatar. Prefeito, a base está insatisfeita. Prefeito, vamos receber os vereadores, porque tem muito vereador nos corredores chiando porque aquela audiência não está um mês remarcando e tal. Enfim, esse tipo de trabalho também entra nas suas tarefas diárias, digamos assim? A gente leva o sentimento da base, a gente leva o sentimento da Câmara, a gente busca mediar essas questões. Por exemplo, na sua fala você já falou de 2 ações que a gente já está em curso. Uma delas, receber os vereadores, né? Uma das questões, é uma queixa, conversando né? com o prefeito, para receber os vereadores, para ter um envolvimento mais pessoal do prefeito nesse diálogo com os vereadores, com a Câmara Municipal. E o prefeito está recebendo as bancadas, por bancadas, né? Por bancadas. Após final de janeiro, começo de fevereiro, deve haver um agendamento individual, conversando com os vereadores, dialogando. Até porque a gente começou o programa falando que 2024 é o ano, né? É o ano decisivo, é o ano que tem eleição. É o ano que tem eleição no município. É o ano da renovação dos mandatos dos vereadores e de novos que chegarão. Nunca todos são reeleitos, obviamente, né? O percentual de renovação na última legislatura, salvo engano, foi ali próximo a 50%, foi em torno de 45% aproximadamente, né? Então, assim, é aquele momento daquela angústia, daquela tensão maior, daquela questão relacionada à sua base, daquela disputa territorial. Então, essas questões a gente vai levando para exatamente o prefeito ter a noção e o sentimento do que acontece no dia a dia. Sim. E não somente na Câmara, não, também nos bairros, também nas demandas. Até para ajudar a percepção do prefeito. Lembra que eu falei da ouvidoria, né? A gente tem que escutar muito os colegas, tem que entender a dor também. E a gente leva isso para o prefeito para que ele possa ter ciência, para que ele possa tomar uma decisão mais assertiva e possa
dar a possibilidade para que aquele problema seja resolvido ou que seja buscado um meio termo quando não é possível a solução no formato sugerido, né? Então, Entendi. esse papel do líder é um papel que transcende as questões administrativas, transcende as questões das matérias que tramitam, mas que tem a prioridade ali no dia a dia desse movimento na Câmara Municipal de Fortaleza. Isso para os aliados ou é alguém que não seja exatamente da base aliada, tem esse mesmo tratamento? O líder do diferenciado? governo. O governo tem uma base governista, né? Então, o líder dessa base governista. Mas, Entendi. obviamente, o meu diálogo é com todos os vereadores, com suplentes também, né? Às vezes até outros partidos vêm conversar para buscar alguma mediação. Então, a gente tenta fazer esse diálogo, ajudar também na articulação política junto ao gabinete do prefeito, ajudar na organização da agenda quando for necessário o atendimento de algum vereador que esteja aguardando, né? Tanto teve uma situação que tinha um vereador aguardando há algumas semanas a agenda e foi marcada a agenda, assim como, depois de um diálogo nosso com o prefeito, assim como também a questão do recebimento dos vereadores enquanto bancada e depois individualmente, né? Então, essa relação mais próxima, a presença do prefeito também nas bases, né? Visitando, vistoriando obra, fazendo entrega de obras, que a legislação permite até o dia 30 de junho, salvo engano, né? 30 de junho do ano do processo eleitoral. Então, assim, é um trabalho de muitos braços, muitas pernas, mas também o líder tem o seu mandato, né? Então, o líder também tem que se preocupar com as suas atividades, com o seu mandato, e a gente sempre busca um equilíbrio. Esse primeiro momento... Dá para conciliar? Dá para conciliar, mas é difícil. A carga horária aumenta, O dia tem que ter mais do que 24 horas, muitas das vezes, né? Sei. Mas isso enfim, eu acho que a gente tem buscado, tem entendido essa nova realidade, tem buscado equacionar o tempo, tem buscado otimizar o tempo, e a gente tem também a anuência o entendimento da família, né? Porque a gente acaba ficando um pouco mais distante da família, mas sabe que é por uma causa justa e é em prol de uma ação maior, que é atender e beneficiar e buscar melhores serviços para a população de Fortaleza, dentro desse diálogo que acontece, que a liderança tem esse papel preponderante. Entendi. Vereador, um líder no parlamento, eu digo isso porque acompanho aí já algumas legislaturas, né? Por uma espécie de juramento de fidelidade, ele às vezes vai para missões que não iria em tensão normal ali, na temperatura normal, porque faz parte do jogo, faz parte da função, às vezes ele encarar os embates, né? E aí, portanto, vem um desgaste, vem às vezes até o risco ali eleitoral na base. Alguns acham que o líder, durante a eleição, deve ter um tratamento diferenciado da gestão, porque se expôs, de repente até perdeu o eleitorado, né? Faz sentido para o senhor, na hora da votação, a prefeitura precisa ou deve fazer um tratamento diferenciado com o líder? Na verdade, o líder ele realmente tem uma exposição muito maior do que normalmente os demais membros do Poder Legislativo. Isso. Ele tem uma exposição maior, mas ele está ali mais próximo da tomada de decisão também, né, no centro das decisões, e ele faz essa mediação e informa o prefeito do cenário e tal. Eu acho que na época da eleição é muito consequência, sabe, Arivaldo? Eu não acho que necessariamente tem que ter uma troca. Não, você perdeu esse espaço, você perdeu aquele, você perdeu esse outro, você sacrificou, né? Vou lhe compensar. Eu acho que tem que ver exatamente o resultado do trabalho, né? E o resultado do trabalho ele vai trazer naturalmente algumas novas adesões, ele vai trazer naturalmente algumas pessoas que passaram a lhe conhecer enquanto líder, que vão tomar a decisão de votar em você. O que não pode acontecer, né, pensando também enquanto o mandato do líder, eu até brinquei em dezembro dizendo que tem um mandato CPF, que é o da pessoa, do vereador, enquanto só vereador, e tem um mandato CNPJ, que é o da liderança, né? Brinquei assim, quando eu sempre falo também na eleição. A eleição é algo profissional, porque se não fosse profissional não era CNPJ, né? Sim. E CNPJ, acho que há uns 18, 20 anos, já se usa por determinação da Justiça Eleitoral com a Receita Federal, para que possa ter um controle maior dos gastos, acompanhar mais de perto. Mas eu acho que é consequência. A gente não pode pensar, eu vou ser líder para ter isso, para ter aquilo, para aquilo outro, para ser compensado nisso, naquilo. Eu acho que é fazer o trabalho, mostrar serviço,
conquistar a confiança dos colegas, né? Ter essa interação mais próxima da base, fazer essa escuta, mediar, buscar soluções, conversar mais, estar mais próximo com o prefeito e, nesse cenário, se buscar as melhores decisões. E, naturalmente, no processo eleitoral, se houver necessidade, por alguma questão, alguma circunstância, alguma situação que possa ter acontecido ao longo do período do mandato, não necessariamente só da liderança, os vereadores da base precisam ser apoiados, precisam ser priorizados, porque são vereadores que estão ali no dia a dia confiando naquele projeto político. E do ponto de vista da formação dessa chapa, já que o senhor está falando ali de uma disputa que está chegando, vai ser uma disputa diferenciada, né? Porque antes eram 150% da quantidade de vagas, né? Nós temos aí 43. Agora é uma vez mais um. É uma vez mais um. Portanto, estamos falando de 44. apenas 44 vagas, né? Vai caber todo mundo nessa... São 3 situações, a gente falando de eleição agora especificamente. Primeiro, essa situação que você acabou de colocar era 150%, uma vez e meia, eram 64, 65 candidatos, agora serão 44. Segundo cenário, agora tem as federações. Não tem mais coligação, já desde a eleição de 2020, mas tem as federações. Se você olhar, tem 3 federações compostas que fazem 7 partidos. Esses 7 partidos tiveram candidatura, cada partido lançou mais de 40, alguns lançaram até 60 e poucos. Para ficar claro, a federação funciona como se fosse um partido. Um partido para lançamento de candidatura. Perfeito, né? Então, uma federação que tenha 2 partidos que podiam lançar até 130 candidatos na eleição de 2020, lançará no máximo 44. Então, é o segundo fator. E o terceiro fator, que começou a viger em 2022, é a questão sair do 110 para 80-20. O que é isso, Iraguaçu? Não entendi, foi nada. O que é que acontece? 100%, para você fazer a vaga, você tinha que fazer 100% do quociente eleitoral e disputava a sobra com 10% do quociente eleitoral. Ou seja, um partido sozinho tinha que passar de 30 mil votos, eu vou arredondar em 30 mil, que foi aproximadamente isso o quociente em 2020 para vereador. Você tinha que fazer 30 mil votos e acima de 3 mil você já disputava a vaga e a sobra. Agora, em 2022, em 2020 houve alteração para 80% para disputar a vaga, mas era 10% a sobra, e agora aumentou para 20%. Então, 80-20%. Se dá 30 mil votos o quociente, você tem acima de 24 mil, você já disputa a sobra. Mas para disputar a sobra, você tem que ter 20% dos votos, 6 mil votos. Ou seja, em outras palavras, o corte para você mais alto. Somar e fazer uma vaga ficou mais complicado. Ficou mais complicado para fazer a sobra. Na sobra. Sim. Certo? E aí eu vou dar um número claro. Na última eleição em 2020, 14 vereadores eleitos foram eleitos através da sobra. Com uma votação... Somente 6 passaram dos 20%. Né? Ou seja, 8 vereadores, na regra atual, da legislatura atual, não teriam sido eleitos. Isso é bom, porque estamos falando de mais representatividade. Pronto, né? Eu defendo muito a questão de menos partidos e mais fortalecimento dos partidos, certo? Porque não dá para a gente, há 8 anos, 10 anos, a gente tinha 36 partidos. São 36 viés ideológicos distintos, não existe, não é assim. Atualmente nós temos ali na casa dos 20 partidos. Provavelmente na próxima eleição reduza o número de partidos, porque não têm sido criados novos partidos, apesar de terem mais de 30 pedidos em fila lá no Tribunal Superior Eleitoral. Umas perguntas rápidas agora, na reta final. O senhor é pré-candidato à reeleição? Estarei colocando meu nome à disposição do partido na convenção para, se for homologado, a gente poder disputar mais um mandato de vereador. O prefeito é pré-candidato à reeleição? Com certeza. O vice vai seguir sendo o Elcio, ou isso é uma discussão? Aí é uma discussão que vai ser feita. O principal partido aliado hoje na gestão é o PSDB, é o partido do vice-prefeito Elcio. Então, é uma discussão que vai acontecer entre os líderes partidários, entre o prefeito, o vice-prefeito, enfim, os presidentes estaduais. O PDT, a candidatura do prefeito Sato em Fortaleza é uma prioridade nacional. Perfeitamente. Quando o grupo político consegue se reeleger, geralmente o líder é pré-candidato à presidência do poder. Faz sentido essa teoria para o senhor? Não faz sentido não. Eu acho que assim, cada ciclo tem uma história, tem um processo próprio, e atualmente nós temos o presidente Gardel, que tem sido um grande presidente na Câmara Municipal, tem aberto ainda mais as portas. Tem ajudado o prefeito? Para parcerias com organizações da sociedade civil, enfim, de um modo geral. Então ele tem sido um grande prefeito, tem sido um
um grande presidente, tem sido um presidente que tem contribuído com a cidade, com as pautas importantes para a cidade. Então, essa questão de discussão, primeiro tem que ser eleito, e aí presidência da Câmara, né, pela presidência frente, da Câmara se discute só faltando 15, 20 dias para tomar posse, isso é só em dezembro, mas o processo aí da Câmara é primeiro buscar quem serão os 43 vereadores, e os partidos ainda estão se organizando nas chapas. Muito bem. Vereador Iraguaçu Filho, nosso muito obrigado pela vinda aqui à TV Otimista, ao programa Política. A gente fica muito satisfeito em tê-lo aqui conosco, dividindo um pouco da sua experiência com os nossos assinantes, com os nossos espectadores. 50 segundos para a sua mensagem final por hoje. Apareça, viu? Obrigado, Erivaldo, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar fisicamente pela primeira vez aqui no estúdio da TV Otimista. Já participei em outros momentos de jornais enquanto estava na FUNCI. Estarei sempre à disposição, pode contar conosco e deixar um recado para a população de Fortaleza, né? O prefeito Sarto está muito comprometido com a gestão administrativa, está muito comprometido em melhorar cada vez mais as pautas, as políticas públicas, saúde, educação, assistência social, habitação. 40 mil casas serão regularizadas com seus papéis até o final desse ano. Então, é compromisso trabalhar para a população mais vulnerável da nossa cidade, que é que mais precisa, e pode ter certeza que estará imbuído nesse propósito até o final da sua gestão. E na internet? @Iraguaçu Filho, no Instagram, no Facebook. Lembrando que Iraguaçu é com 2 S. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.